Que alegria estarmos aqui mais uma vez em mais um culto de mulheres, o nosso Todas por Um, porque são todas as mulheres por um só Rei, Jesus. E esse ano nós estamos com uma série maravilhosa de mensagens, A Mulher que Deus Quer que Eu Seja. A gente já ouviu uma mensagem chamada Uma Mulher Notável. Quem assistiu a Uma Mulher Notável? Se você assistiu, escreve aí. Eu assisti Uma Mulher Notável. A gente já viu Uma Mulher Notável. Já vimos Uma Mulher Paciente. Oh, glória a Deus, aleluia. Amém, gente? Quem não assistiu e estiver com o nível de paciência baixo, pode assistir. Uma mulher equilibrada. Eita, essa também foi forte, não é? Uma mulher paciente, uma mulher equilibrada, uma mulher notável. Vamos me dando fila aí mais. Uma mulher encorajadora, uma mulher gentil, uma mulher destemida. E hoje vamos para uma mulher que ora. Nos anos anteriores, a gente estudou os segredos das mulheres da Bíblia. E também foi outra série fenomenal. Se você assistiu, nós mergulhamos em mais de 20 mulheres nas Escrituras Sagradas e como nós aprendemos. Mas esse ano, de uma maneira diferente, o Senhor tem nos dado uma estratégia de falarmos de algumas mulheres, né, dos nossos dias, de tempos anteriores, mas algumas mulheres que também deixaram um legado, que também foram uma grande inspiração. E eu estava orando e pedindo ao Senhor para falar comigo. Eu sei que tem muitas áreas na nossa vida que a gente deseja ser. Verdade ou não, gente? Se a gente pudesse puxar a fila assim, a lista assim, ia longe. Eu preciso ser tantas coisas na minha vida. Eu acredito que você também. Mas se tem algo que Deus tem nos levado como igreja, como família, é a pensar e a gastar mais tempo em oração. Por isso que esse mês o tema é Uma Mulher que Ora. E eu tenho certeza que hoje vai ser uma noite de direcionamento mesmo de Deus, de alinhamento, de ensino profundo e prático. E nós vamos mergulhar na história de muitas mulheres que deixaram assim uma verdadeira inspiração e um legado para a nossa vida. Para começar logo na introdução, eu vou falar de uma chinesa. Como eu não sei falar chinês, para dizer o nome dela, eu vou falar o apelido. Vou falar o nome que ela era conhecida. E graças a Deus que ela era conhecida por esse nome, Mami, porque eu não saberia dizer o nome dela. Olha só, o nome dela é Kwei-Tsend. Gente, glória a Deus, eu não sei falar chinês. Mas ela era conhecida como Mami. Uma chinesa que nasceu em uma família rica de muitos estudiosos e cristãos chineses e do alto padrão do cargo do governo. Essa mulher muito rica conta a história que ainda muito jovem, né, seus pais colocaram ela para estudar numa escola missionária. Nessa escola missionária ela começou a desenvolver um amor por Jesus genuíno. Ela conheceu mais a Jesus de perto. E ela começou a estudar. Ela estudou muita coisa, estudou matemática, mas o que ela mais desejou foi conhecer o Senhor. E aos 18 anos, ela conheceu um missionário, né? Aquela linda história de amor, quase que um dorama. Ela conheceu um missionário que se apaixonou por ela. E a despeito do que todo mundo pensava, que ela nunca iria se casar, porque, olha só, a história contava que ela não era tão bonita assim. Vamos usar essa expressão para não ter que usar outra expressão, mas é a história verídica que conta. Que nem a família dela acreditava que um dia ela seria capaz de casar. E aí Deus mandou esse missionário que havia estudado teologia aqui nos Estados Unidos e ele pediu ela em casamento para surpresa de todos e alegria de todos os seus amigos. Ela se casou e ele começou uma empresa e começou a imprimir Bíblias, né? E foi um negócio muito grande e ela ficou em casa cuidando dos seus 6 filhos. Ela teve 3 meninas e 3 meninos. Corajosa. E a história conta que ela era uma mulher muito temente ao Senhor. Ela amava a Deus e ela era uma mulher de oração. Então, todas as vezes que o seu marido e os seus filhos procuravam ela para um conselho, ela sempre respondia dizendo assim: devo pedir a Deus primeiro. Esse é o cerne da mensagem de hoje. Eu queria que você repetisse isso comigo. Devo pedir a Deus primeiro. Uau, essa é uma grande frase. Devo pedir a Deus primeiro. Sabe, nós precisamos fazer disso a regência da nossa vida. Em meio a desafios, em meio a inconstâncias, em meio a dúvidas, em meio a questionamentos, devo pedir orientação de Deus primeiro. Sabe, será que essa tem sido a nossa escolha?
A gente tem procurado o Senhor em primeiro lugar, antes de procurar as coisas, antes de procurar pessoas, para tomar qualquer decisão, em qualquer momento da nossa vida. Mami nos deixou uma lição: devo pedir a Deus primeiro. Muitas pessoas procuram familiares, pai, mãe, irmão, amigos, marido, e depois consultam o Senhor. Mas sabe, nós precisamos aprender que nós precisamos consultar a Deus somente para tudo na nossa vida. Se a gente precisa tomar uma decisão, é o Senhor que nós precisamos consultar. Se a gente quer comprar alguma coisa, olha aí Deus falando com a gente, nós precisamos consultar o Senhor. Quantas vezes nós não fizemos escolhas erradas, compramos o que não deveríamos comprar, por quê? Porque a gente não perguntou a Deus: Deus, devo comprar? Devo fazer essa compra? Quantas vezes a gente teve uma ideia e a gente não perguntou: Deus, devo ir adiante nessa ideia que o Senhor me deu? Por quê? Porque às vezes estamos sendo regidas pela nossa vontade e não pela vontade de Deus. Por quê? Porque não perguntamos a Deus: devo fazer primeiro? A história de Mami nos conta que a oração precisa ser o primeiro na nossa vida. E às vezes quando a gente fala de oração, nem todo mundo quer ouvir. Porque muita gente é frustrada na sua vida de oração. É aquela pessoa que diz assim: eu já tentei tanto ter uma vida de oração, eu já tentei tanto ser constante na oração, sabe, eu me ajoelho, não consigo passar 10 minutos. O máximo que eu consigo é 10 minutos. Se você está aqui hoje e essa tem sido a sua vida, Deus vai mudar a sua história hoje, amém? Eu creio que Deus quer nos levar a um nível de profunda intimidade com Ele, em que a gente possa gastar tempo em oração. Para quê? Para entender que a oração é simples e que a gente não pode cair no maior perigo que muitas pessoas caem: atrelar a oração a resultado. Por isso que muitas pessoas não têm vida de oração, porque elas atrelam a oração ao resultado. Então elas chegam diante de Deus para pedir que Deus faça alguma coisa e se esquecem que a gente tem que chegar diante de Deus para que Deus nos direcione o que nós precisamos fazer primeiro. A gente está sempre pedindo para Deus fazer alguma coisa, né? Deus, faz isso na vida do meu marido. Deus, muda meu filho. Deus, resolve esse meu problema. Mas a oração, antes de qualquer coisa, é pedir para que Deus nos dê o direcionamento para o que nós precisamos fazer. Porque senão, quando aquilo que nós achávamos que Deus deveria fazer e Ele não faz, a gente acha que a oração não foi respondida. A gente acha que Deus não ouviu. A gente tem a sensação que não subiu do teto. A gente tem aquela sensação de que não vale a pena orar. E por isso não gastamos tempo em oração. Hoje é um convite para mim e para você, para tentarmos de novo. Talvez você esteja aí dizendo assim: minha vida de oração é uma vida frustrada. Mas hoje eu vim aqui para te dizer: vamos tentar mais uma vez? Vamos nos esforçar? Vamos tentar fazer diferente? Vamos entender que a oração não é uma questão de falar palavras certas. A oração é um lugar onde nós precisamos nos posicionar. Sabe, Deus quer nos levar a esse lugar. Hoje eu quero falar sobre 3 pilares da oração: reconhecimento, rendição e permanência. E em falando de reconhecimento, rendição e permanência, vamos falar da história de 3 mulheres que nos ensinaram esses princípios. O primeiro princípio, que é o reconhecimento, eu quero falar de uma mulher chamada Florence, que era fundadora da enfermagem moderna. Eu amo contar histórias de mulheres avant-garde na sua época, que fizeram história. Você está vendo aí a foto dela. Ela foi uma grande mulher de oração. E a história conta que durante a guerra, ela era uma enfermeira. A taxa de mortalidade entre os soldados era quase que 42%. Desculpa, que eu estou com um refluxo, minha garganta está sentindo. E ela orava e pedia a Deus orientação: Senhor, o que devo fazer para que os soldados que eu estou cuidando não morram? E a história conta que o próprio Deus foi orientando a ela. E ela foi criando um método de cuidado e de higiene que fez com que a taxa de mortalidade, que era 42%, caísse para 2%. E essa mulher fez história. Ela foi uma das fundadoras da enfermagem moderna. Ela acreditava que estar na enfermagem era um chamado divino. A história conta que quando ela tinha 17 anos, ela disse que ouviu claramente a voz do Senhor convidando ela para servir ao Senhor sendo uma enfermeira. E a despeito de
tudo que ela precisou enfrentar para a época vitoriana, né, de tanta olhares negativos em relação à mulher no trabalho, à mulher fora de casa. Ela disse assim, não, esse é o chamado de Deus para a minha vida. Eu amo que essa mulher, graças a Deus, entendeu que ela podia ser ambas. Se você ouviu a mensagem, o maior dilema da mulher, você vai entender. Porque nessa mensagem eu falei exatamente sobre isso. Sobre o poder de sermos ambas, de entender que Deus tem para cada uma de nós um chamado diferente. Algumas podem estar só no lar, outras podem estar no lar e estar fora de casa. E eu agradeço a Deus porque essa mulher entendeu o seu chamado. Ela foi uma pioneira, ela foi uma precursora. E a história conta que quando a guerra acabou, ela foi a fundadora de uma escola de enfermagem num dos hospitais mais famosos de Londres, que é o Hospital St. Thomas, em 1860. E o mais lindo dessa história é que, apesar dela ser uma mulher ovacionada, apesar dela ser uma mulher que ganhou muitos prêmios, apesar dela ser uma mulher que, criou esse método, ela acreditou tudo aquilo ao Senhor. Ela reconheceu que aquilo era uma direção do Senhor, que era o próprio Deus que a orientava. E mais, na escola dela, ela ensinava as enfermeiras a orarem pelos pacientes. Ela ensinava as enfermeiras a crer que aquilo que elas não podiam fazer, Deus poderia fazer. Sabe, reconhecer quem Deus é e quem você é nele é um passo imprescindível para quem quer ter uma vida de oração. Você realmente precisa conhecer o Senhor e reconhecer o Senhor em todos os seus caminhos. Uma das frases de Florence, que certa vez ela disse assim, o reino dos céus está dentro de nós, mas também devemos criar um ao nosso redor. Uau! Aquela mulher no meio do hospital, no meio de um lugar difícil, ela entendeu, eu posso trazer o reino de Deus aqui. Eu posso fazer a diferença aqui. E eu posso orar aqui, enfermos serem curados. E eu posso pedir orientação e Deus vai me dar orientação. E eu posso dizer, Deus, o que é que eu posso fazer aqui? Deus vai me dizer o que eu devo fazer aqui. Sabe, uma mulher que conhece e reconhece quem Deus é, ela leva a presença de Deus aonde ela vai. Uma mulher de oração, uma mulher que reconhece o Senhor. Aonde ela chega, chega paz, chega alegria. Mas, infelizmente, tem muitas mulheres que, quando ela chega, não chega a presença do Senhor. Chega a presença da inveja, chega a presença da crítica, chega a presença da maledicência. É verdade ou não? Fatalmente, você conhece uma mulher de Deus. A gente sente quando uma mulher tem vida de oração e quando ela não tem vida de oração. Porque a boca fala daquilo que está cheio o coração. Se você está cheio do Espírito Santo, a sua boca vai sair palavras cheias do Espírito Santo. Se você está cheia de si mesma, vai sair de você mesma. Quantas mulheres que não levam o reino de Deus, não levam a presença de Deus, elas levam tudo. Sabe aquela pessoa que parece que quando você está junto dela, sugou toda a sua paz? Sugou toda a sua alegria? Te trouxe num lugar que você não queria. Tem gente que é difícil conviver. Por quê? Porque você chega, ela sempre repara o pior das pessoas. Verdade ou não? Ela sempre repara a falha. Ela tem sempre uma palavra ruim para falar. Você pode estar com a roupa mais bonita. Ela vai dizer, o cabelo não estava bem feito. Não é verdade? Hoje eu que tive que escovar o meu cabelo, que prova, que luta. Deus abençoa todas as cabeleireiras que existem na face da terra. E todas as pessoas que trabalham com estética, porque não é para todo mundo. É difícil. Mas tem gente que é assim, ela olha para você, mas ela não traz a presença de Deus. Ela não traz o reino de Deus. Ela traz angústia. Florence foi uma mulher que sabia perceber a presença de Deus onde quer que ela estivesse. Ser uma mulher de oração é isso. É ter a presença de Deus na sua casa quando você dobra os seus joelhos, mas é levar essa presença onde quer que você chegue. É mostrar que você é diferente. Uma mulher que ora, ela reconhece facilmente que precisa de Jesus. Ela conhece facilmente o caminho da obediência irrestrita ao Senhor. Outra frase dela dizia assim, Deus falou comigo e me chamou para o seu serviço. Que forma esse serviço deveria tomar? A voz não me disse. Uau! Olha só o que ela disse assim, olha, Deus me chamou para o seu serviço, mas Ele não me disse a forma que seria. Ele não me disse o que eu teria de enfrentar, mas Ele me chamou e eu disse sim. O que é isso? Isso é humildade para obedecer, independentemente da forma que o seu serviço irá tomar.
O Senhor a chamou para um serviço e ela disse, eu vou. Quando ela diz assim, Deus falou comigo, primeiro a gente vê o quê? Uma mulher que tem intimidade com Deus. Porque só quem tem intimidade com Deus sabe reconhecer quando Deus fala. Sabe reconhecer quando é a voz de Deus. Tem lugares que Deus diz, não entra. Tem propostas que Deus diz, não aceita. Não é verdade? Quando você tem intimidade com Deus, Deus diz não e você escuta. Deus diz sim e você escuta. Outro dia eu recebi um possível presente. Uma pessoa me ofereceu aquele presente e era um presente muito grande. Era algo realmente muito bom. A minha primeira vontade era dizer sim. Quando eu já ia dizendo sim, o Senhor disse, tem certeza que você vai dizer antes de me consultar? E eu falei, eu vou orar. A pessoa decaiu o semblante, porque eu acho que na cabeça dela disse, irrecusável isso. Eu disse, não, mas eu preciso consultar o Senhor. E eu me lembro que eu fui orar e eu disse, Senhor, aceito ou não aceito? E Deus diz, não aceita. Eu falei, ai Deus, por favor. Tem certeza que é não, Deus? Tem certeza, pai? E eu me lembro que eu chamei Arthur e eu disse, amor, não estou sentindo paz no meu coração. Deus está dizendo para eu não aceitar. E lá na frente, graças a Deus que eu não aceitei. Sabe por quê? Deus tem sempre um direcionamento para a gente. Mas a gente só vai poder dizer, Deus falou comigo, se a gente reconhece a sua voz. A gente só conhece a voz de quem a gente convive. Eu vou falar uma coisa, meu marido, ele vai chegando à distância, eu conheço a tosse dele. Ele faz, eu já sei que ele está chegando. Por quê? Porque eu sou casada com ele há 20 anos. Há 20 anos eu convivo com ele. Quando eu morava no Brasil, eu morava no prédio. No elevador, eu dizia, teu pai está chegando. O pigarro dele eu conhecia. O que é isso? Intimidade. A gente que é mãe leva o filho no parquinho. Tem 50 crianças. Tem 10 chorando. Se o seu chorar, você sabe que o seu chorou. Por quê? Porque é seu filho. Porque você tem intimidade com ele. Você só reconhece a voz de Deus quando você tem intimidade com ele. Você só consegue ouvir quando Deus está falando com você, quando todos os dias você fala com ele. Tem gente que está dizendo assim, eu queria saber reconhecer a voz de Deus. A gente só reconhece a voz de Deus quando a gente fala com ele todos os dias. Não tem uma mágica, não tem algo, né, sobrenatural para você fazer. É simplesmente ouvir. E ouvir, e mais uma vez ouvir, e todos os dias ouvir. A gente não precisa ter vontade para ouvir, a gente não precisa estar sentindo para ouvir, a gente precisa de disciplina para ouvir. A gente precisa de humildade. Ela disse assim, Deus falou comigo. E mais, ela disse assim, ó, e me chamou para o seu serviço. Amei essa parte. Porque ela disse assim, ó, Deus me chamou para o seu serviço. Ela não diz, Deus me chamou para o serviço meu que eu vou fazer para ele. Todo o serviço que nós fazemos para Deus, o serviço é dele, não é nosso. Nada é nosso. É muita tolice da gente achar que o ministério é nosso, que o dom é nosso, que o talento é nosso. Nada é nosso. Tudo é dele. O serviço é dele, o dom é dele. Tudo foi ele quem nos deu. Então ela disse assim, me chamou para o seu serviço. Que forma esse serviço vai tomar? A voz não me disse. Uau! Quem nós nos tornamos quando a forma do serviço não é a esperada? Quem nós nos tornamos. Porque é fato que servir sempre vai exigir da gente alguma renúncia. Sempre vai exigir vencedores. Sempre vai exigir abrir mão, às vezes, do direito de estar certo. Servir, às vezes, vai exigir o nosso silêncio quando a gente deseja falar. Vai exigir a nossa mansidão quando a raiva toma conta do nosso coração. Servir vai exigir de nós buscar a vontade de Deus antes de buscar a nossa vontade. Servir vai exigir perguntar a Deus, Deus, como o Senhor quer que eu responda a essa situação? Nós precisamos, como Florence, devo perguntar a Deus primeiro. Se todos os dias, em todas as circunstâncias e em tudo que nós fizermos, nós perguntarmos o Senhor primeiro, nós iremos falhar menos. Nós iremos acertar muito mais. Mas sabe qual é o problema? Nós muitas vezes não fazemos essa pergunta. Estamos o tempo todo colocando os pés pelas mãos, não é verdade? Fazendo aquilo que o nosso coração manda. Só que o coração é enganoso, a Bíblia diz. O coração do homem é enganoso. A gente nunca deve ser guiado pelo nosso coração. Nós precisamos ser guiados pela vontade de Deus na nossa vida.
Nós precisamos perguntar: Deus, como o Senhor quer que eu reaja a essa situação? Vocês que estão aqui sabem que nós estamos agora morando nos Estados Unidos, mas é preciso dizer porque às vezes pessoas de vários lugares no mundo estão nos assistindo. E mesmo estando aqui, nós precisamos ir várias vezes ao Brasil, porque, como eu costumo dizer, a gente é regente de um coral muito maior do que esse. Nós somos como maestros mesmo, de um grande coral, e nós precisamos estar no Brasil e voltar, e temos muitas igrejas lá, e ao mesmo tempo eu tenho um ministério lá, e tenho um trabalho lá, e tenho livros, e tenho compromissos, enfim, vocês sabem que nós estivemos no Brasil alguns meses atrás, e tinha tour que nós precisávamos fazer, tinha conferência de identidade que todos os anos no Brasil no mês de agosto, e o fato de nos ausentarmos por 3 meses fez uma pessoa inventar que nós havíamos sido deportados dos Estados Unidos. E aí uma amiga minha ligou para mim e fez: Thalita, você foi deportada? Eu digo: não me avisaram não, ninguém me disse, estou sabendo não. Rapaz, eu estou aqui tranquila, nas minhas férias. Estava nesse momento, tinha acabado de sair do restaurante, tinha acabado de almoçar. Eu digo: não estou sabendo não. E aí eu fiquei tão impressionada com tudo aquilo, porque eu disse assim, mais impressionada do que a mentira que inventaram é as pessoas acreditarem na mentira que inventaram. E aí tudo bem, eu resolvi não falar, não compartilhar, só tranquilizei o coração da igreja e disse: gente, não é verdade. E passou. E eu sei que quando eu estava voltando, uma amiga minha ligou para mim e fez: Thalita, vai-te embora, Thalita. Eu digo: mulher, tem calma. Tudo é no tempo do Senhor. E assim, eu estava resolvendo questões muito mais complexas do que ter que me preocupar com responder essas pessoas. Eu estava com problemas com as crianças e indo num médico, indo em outro médico, enfim. E aí ela disse assim: eu vou te mandar essa mensagem, porque eu sei que tu não vai fazer isso, mas mesmo assim eu vou mandar. Ela disse: a vontade que dá é quando tu chega lá, Thalita, tu dizer isso e fazer. Eu digo: eu aprecio o seu amor. Aprecio a raiva que você teve em meu lugar. Aprecio, mas graças a Deus que você disse que eu não vou fazer, porque de fato eu não vou fazer. Sabe por quê? Porque tudo na nossa vida a gente precisa perguntar. Devo perguntar primeiro ao Senhor: o que eu devo fazer nessa circunstância? Ah, mas tem gente que acreditou. Gente, a lei americana diz que uma pessoa que é deportada, ela só pode pedir um visto novamente aos Estados Unidos depois de 10 anos. 10 anos. Quem quiser acreditar, acredite. Por quê? Porque a minha resposta sempre é agradar a Deus em primeiro lugar. Sabe, às vezes você vai ter razão de fazer algo, mas ter a razão não significa que você tenha a direção de Deus para fazer. Ter a razão para fazer alguma coisa não significa que Deus te deu permissão para fazer. E nós vamos errar muito menos se a gente deixar a nossa vida nas mãos de Deus. Deixar a oração ser o volante e não ser o step da nossa vida. Corrie ten Boom, a gente já estudou sobre ela na mensagem passada, eu acredito. Ela tem uma frase que dizia assim: a oração é seu step ou seu volante? Em outras palavras, você faz da sua oração um momento de sufoco, de emergência, um step, ou você faz dela seu guia, sua orientação? Todos os dias, passo a passo. Aquilo que você precisa fazer, aquilo que você não deve fazer. Sabe, quando a gente tem um relacionamento com Jesus, oração não é algo que a gente faz, é algo que a gente é. Todos os dias. A gente acorda falando com ele, a gente está no carro e a gente pode falar com ele, e a gente tem liberdade para falar com ele, e ele tem liberdade para falar com a gente. A gente sente no nosso espírito ele guiando, ele mostrando, ele falando, ele direcionando. O problema é que muitas pessoas não estão conectadas com Jesus, e as mulheres, quando se conectam com Jesus, elas vão receber respostas. Eu amo que na Bíblia várias mulheres chegaram até Jesus e tiveram resposta. Coisa boa é uma mulher que ora. Gente, mulher que ora, o marido pode ser o pior de todos. Uma hora vai virar um servo do Senhor, verdade ou não? Mulher que ora, o filho pode estar na droga, o filho pode estar na rebeldia, o filho pode fazer o que for. Se ela ora, uma hora ele volta chorando, arrependido, verdade ou não? Uma mulher que ora, ela pode estar enferma, mas ela continua crendo e Deus cura. E não é levantar o ego das mulheres para dizer que Deus responde a todas as nossas orações, porque eu, mais do que ninguém, posso te dizer que não. Às vezes Deus vai dizer não para a gente. Eu vivi isso na pele. Eu pedi vida e recebi morte como diagnóstico. Mas é entender que quando uma mulher ora
e fala com seu pai. Ele se inclina do trono para ouvir. A Bíblia fala em Mateus capítulo 15, do verso 22 ao verso 28. Jesus estava num território gentil entre Tiro e Sidom, e ali conta a história da mulher cananeia. Vamos falar a verdade, a história da mulher cananeia é especial demais. Aquela mulher estava com a filha sofrendo, e ela chega até o Senhor, desesperada, e pede ajuda. E um princípio que fez a diferença no pedido de ajuda daquela mulher foi o princípio do reconhecimento. Porque ela diz: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Aquela mulher reconheceu Jesus como filho de Davi, um título messiânico. Ela estava mostrando a sua fé, mesmo sendo gentil. Mas ela estava dizendo assim: eu reconheço que o Senhor pode fazer. E aí o Senhor diz assim: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. E mesmo assim, em reconhecimento de quem Deus era e de quem ela era, ela disse assim: Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa. Esse é o tipo de oração que nós precisamos fazer. É uma oração reconhecendo quem Deus é e o que Ele pode fazer. O problema é que a nossa oração não tem fé. O problema é que a gente fica assim: ai, meu Deus, será que Deus pode fazer isso? Ai, Senhor, a gente ora duvidando. Mas aquela mulher orou dizendo assim: eu sei que o Senhor pode. Eu sei que até a migalhinha que o Senhor me der é capaz de restaurar a minha filha. É assim que a gente precisa chegar diante de Deus. E nesses dias que nós estivemos no Brasil, foram dias tão difíceis. E foi uma luta interior para mim. Porque ao mesmo tempo que nós fizemos alguns exames em Sara, eu levei Laura no médico, e eu já tinha levado ela no ortopedista, e depois levei ela no reumatologista, e o reumatologista queria fazer ressonância magnética, tomografia computadorizada, dar contraste a ela. Ela só tem 10 anos, eu pensei: minha filha nem mocinha é, meu Deus, eu não quero que ela faça esses exames. E ele disse: sua filha tem febre reumática. Eu digo: tá repreendido em nome de Jesus, eu não aceito isso. Uma doença terrível, uma doença de uma pessoa idosa. Ela com 10 anos, eu disse: Senhor, não, Jesus. E o mais incrível de tudo é que, às vezes, nós experimentamos dores em que gatilhos são ativados na nossa vida. Quem já passou muito tempo em hospital, quem já enfrentou enfermidade, parece que quando fala assim, doença, o negócio dói mais ainda. Porque parece que ativa um gatilho ali dentro de você. E eu me lembro que eu me ajoelhei e eu disse: Laura, nós vamos orar aqui. Porque eu não estou sentindo paz para você fazer esse exame. Porque a gente é filho de Deus. Está na hora da gente provar nossa fé agora. Está na hora da gente mostrar para Deus que a gente confia nele. Agora é a hora do milagre, minha filha. Você crê nisso? Ela disse: eu creio, mamãe. Eu digo: pois a gente vai orar. Nunca mais esse seu pé vai doer. Nunca mais você vai reclamar desse joelho. Porque ela reclamava o tempo todo para mim. Falava: vamos orar agora. É agora a hora que a gente vai mostrar em quem está a nossa confiança. E sabe, é assim que Deus quer que a gente chegue diante dele. Reconhecendo quem Deus é. Reconhecimento é o princípio do reconhecimento. Ei, Deus pode todas as coisas. A gente tem que parar de viver esse evangelho vazio que a gente diz: Deus fez milagres, Deus ressuscitou morto, Deus curou a mulher do fluxo de sangue. Peraí, Deus só fez no passado, Deus não faz hoje não? Deus não opera hoje não? Que tipo de filhas nós somos? Aquelas que estamos lendo a Bíblia todos os dias, mas dizendo: não, é um Deus do passado. Não, é um Deus do hoje. É um Deus do presente. É um Deus que ainda faz. É um Deus que está esperando a gente dizer: não, vou fazer o exame, porque já está curada. É um Deus que está esperando uma fé ousada. É um Deus que está esperando reconhecimento. Saber quem Ele é. Reconhecimento. Mas não somente reconhecimento, um outro pilar para ser uma grande mulher de oração é rendição. E isso nós vamos aprender com uma mulher chamada Margaret Kemp. Nós vamos aprender com sua história a se render à pessoa certa, a não se render a acusações, nem às tempestades, mas se render a Deus. A história conta que ela escreveu um livro, na história medieval inglesa, e foi um dos primeiros livros de autobiografia escritos, e principalmente escritos por uma mulher. Ela contou sua história, de sua profunda paixão e de suas experiências. Ela era uma missionária que viajava por vários países, e no seu livro ela contava, nos primeiros textos escritos em inglês, como ela viveu isso na sua época. E durante toda a sua vida ela foi perseguida. Ela foi perseguida por autoridades eclesiásticas. Ela foi perseguida por membros da comunidade que acusaram ela de herege. E ela teve que comparecer diante do tribunal de inquisição. Mas, graças a Deus, ela foi perdoada,
Por quê? Porque ela foi definida por alguns teólogos e líderes religiosos que viram a sinceridade e acreditaram na sinceridade dessa mulher. O que é que a história dela nos diz? Que a gente tem que se render somente ao Senhor. A gente nunca deve se render às acusações, à intimidação, aquilo que o diabo quer fazer na nossa vida, paralisar. Que mulher corajosa. Porque a gente está falando de mulheres, de muitos anos atrás, gente. Não é como hoje. Que hoje a mulher é respeitada. Hoje a mulher fez história. Mas naquela época, não. Aquela mulher não se rendeu às perseguições, não se rendeu às acusações. E uma das histórias mais lindas dela é que ela estava em Jerusalém, viajando em Israel, e durante um passeio num navio, uma grande tempestade veio. E os passageiros que estavam com ela, todos corriam risco de vida. E a história conta que ela foi para um canto do navio e ela se ajoelhou e ela começou a orar fervorosamente e dizer: Deus, a gente precisa de um milagre. Deus, faça com que essa tempestade cesse. E inacreditavelmente, milagrosamente, aquela tempestade cessou e todos foram salvos. Rendição. A gente precisa se render, se ajoelhar sempre diante de Deus, mas nunca diante das tempestades. O problema é que às vezes a gente se rende diante das tempestades. Às vezes a gente se rende diante das dificuldades. A gente se rende diante do inimigo e não se rende diante de Deus. A gente se rende diante... Quase que eu caí, olha o inimigo querendo que eu me rendesse. A gente se rende diante de uma palavra mentirosa. A gente se rende diante de um julgamento. A gente se rende diante de uma crítica. A gente se rende diante de uma pessoa que não nos ama, que não nos conhece, e às vezes a gente não se rende diante de Deus. Deixa eu te dizer, aquela mulher foi um exemplo de alguém que não se rendeu diante da tempestade. Os problemas, os desafios, as intempéries da vida, a gente enfrenta de pé, mas diante de Deus a gente se rende. Sabe qual é o problema? O inimigo vem com um espírito de intimidação para você baixar a sua cabeça, para você achar: esse lugar não é para mim. Não é para eu fazer isso. Não é o meu lugar. Não é a minha hora. Não é o meu momento. Mas deixa eu te dizer, não se renda diante das tempestades. Não se renda diante das aflições. Se renda diante da pessoa certa. Se renda diante do Senhor. Nós precisamos aprender que rendição é um princípio para quem quer viver uma vida de oração. Rendição. A história conta que ela disse assim: o que mais me consola e me dá paz é saber que Deus está comigo, mesmo em meio às tempestades da vida. Algumas vezes nós vamos precisar ter esse consolo, de saber que Deus está com a gente, mesmo em meio às tempestades da vida. Rendição fala de entregar a nossa alma, nossas dores, os nossos conflitos, não aos problemas, mas a Deus. Talvez você diga assim: eu não sei me render, eu não sei nem o que eu falo para Deus. Rapaz, se você não tem uma palavra, abra a Bíblia nos Salmos. Os Salmos são as orações mais lindas escritas para ajudar a mim e a você em momentos de aflição. Tem momentos que a gente não sabe o que dizer para Deus, não tem problema. Abra nos Salmos e comece a orar os Salmos. Porque além de saber o que você vai dizer com poder e autoridade. Por quê? Porque você vai estar lendo a própria palavra de Deus. E a Bíblia diz: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Às vezes a gente não sei orar. Ore a palavra. Há poder em orar a palavra. Ore as escrituras. A Bíblia diz: não é a minha palavra como fogo e como um martelo que despedaça a rocha. As escrituras dão músculo, dão força para a nossa oração. Se você acha: minha oração é fraca, eu não sei nem o que eu falo, ore a palavra. Aí talvez tem gente que diz assim: não sei, nem a palavra eu consigo orar. Eu estou num estágio da vida, pastora, que se eu me ajoelhar, não sai uma palavra, não precisa sair. Sabe por quê? Porque até as nossas lágrimas servem como oração para Deus. Eu já estive em lugares assim que eu me ajoelhei e fiquei. Só eu e Deus. Eu não conseguia dizer uma palavra sequer. É normal, acontece com todos nós. Mas eu amo que a Bíblia diz que o Senhor recolhe no seu odre as nossas lágrimas. Eu vou mostrar para você. Aí vai aparecer na imagem uma figura de um objeto muito pequenininho, que era usada na Roma e no Egito no tempo de Cristo. Era chamado de apanhador de lágrimas. Olha só, era um objeto bem pequeno. E quando uma pessoa morria, eles pegavam esse apanhador de lágrimas e colocavam, sobre quem estava chorando para
literalmente colher as lágrimas da pessoa. E eles enterravam esse apanhador de lágrimas junto com o morto, para que aquilo fosse uma prova de que aquela pessoa era muito amada. Para que aquilo fosse a prova de que aquela pessoa era muito querida. Por isso que a Bíblia fala que tem até aquelas pranteadoras profissionais que choravam de forma profissional, era para provar que aquela pessoa era amada. Davi escreveu no Salmo 56, versículo 8, registra tu mesmo o meu lamento. Recolhe as minhas lágrimas em teu odre. Acaso não estão anotadas todas em teu livro? Davi encontrou conforto em saber que mesmo quando ele não conseguia dizer uma palavra, o Senhor recolhia cada lágrima como se fosse uma oração. Deus está recolhendo as nossas lágrimas. Não só hoje, como todos os dias. Ele está literalmente a uma oração de distância da gente, quando a gente está sentindo angústia no coração, ansiedade, dor, aflição. Cada lágrima nossa foi recolhida em um frasquinho. As lágrimas da injustiça, as lágrimas da mentira, as lágrimas diante do descrédito, as lágrimas diante do abandono, as lágrimas diante da traição, as lágrimas diante da depressão. Deus recolheu cada uma das nossas lágrimas. O versículo 9 diz, Deus reúne cada lágrima em um odre e não perde nenhuma. Mas a Bíblia diz também no Salmo 30, versículo 11, tu mudaste o meu choro em dança alegre e afastaste de mim a tristeza e me cercaste de alegria. Ou seja, quando a gente não souber o que falar, a gente pode falar a palavra. E quando a gente não conseguir nem falar a palavra, as nossas lágrimas são a nossa oração. O Senhor recolhe, mas Ele não somente recolhe, Ele transforma a nossa tristeza em alegria. Há poder em orar. Há poder na nossa rendição diante do Senhor. E a terceira e último princípio que nós precisamos aprender para ter uma vida de oração é a permanência. Fala comigo, permanência. E isso a gente vai aprender com Marie, eu acho que ela era francesa, então é Marie Madeleine. Quase falando francês aqui. Ela era uma cristã francesa, uma freira. E a história dela é linda. É uma história recheada de devoção e de amor a Deus. Uma mulher corajosa, destemida, que escondeu muitos sacerdotes na época da Revolução Francesa, que estavam sendo perseguidos e mortos por causa da sua fé. E a história conta que ela arriscou sua própria vida para fazer isso. E mesmo quando não era permitido, ela entregava, né, a Eucaristia, ou seja, a ceia, às pessoas para manter a fé das pessoas acesa. E um dos relatos mais impressionantes da vida dela conta que ela estava conduzindo várias crianças em uma balsa num rio. E, de repente, a balsa começou a afundar. E ela, de maneira veemente, começou a gritar e clamar, Senhor! E ela começou a orar, e milagrosamente eles conseguiram chegar do outro lado da margem do rio e todas as crianças foram salvas. Mas talvez você esteja me perguntando, e por que permanência? Sabe por quê? Porque a história conta que ela começou aquilo que seria o legado da sua vida aos 76 anos de idade. Aos 76 anos de idade, ela começou uma congregação de irmãs das escolas cristãs de misericórdia. Ou seja, ela começou uma escola para cuidar de meninas em estado de necessidade aos 76 anos. Uma idade em que muita gente queria se aposentar. Uma idade em que muitas pessoas estariam dizendo assim, não vou fazer mais nada. Mas ela estava dizendo, vou continuar fazendo o que é necessário ser feito. Tem gente que desistiu de orar. Né? Já orei 10 anos, já orei 15 anos, já orei 20 anos, já orei 30 anos. Eu vou desistir, Deus não quer isso mais para mim. 76 anos essa mulher começou. Qual tem sido a sua desculpa para não começar uma vida de oração? Qual tem sido a sua desculpa para desistir? Às vezes tudo que a gente precisa na vida é somente permanecer. Tem momentos que a gente só vai precisar permanecer. É fato que todas nós passamos por dores e aflições. Todas nós temos momentos de angústias. E tem momentos que a gente se sente fraco. Você já se viu num momento que você sente assim que é como se você fosse um carro? Você quer andar, você quer fazer, você quer produzir, você quer fazer alguma coisa, mas você sente que não tem combustível? Que não tem força suficiente em você? Você tem vontade, mas falta alguma coisa.
Nesses momentos você precisa permanecer. Sabe, foi tão especial porque eu cheguei sábado e eu fui arrumar minha casa, que na verdade já estava arrumada porque Tati, que foi me buscar, maravilhosa, arrumou a minha casa. Mas eu fui guardar as roupas e desfazer tudo. E fui arrumar o cantinho do lado da minha cama, ali onde eu sempre coloco um copinho de água antes de dormir. E quando eu fui arrumar, eu achei um bilhetinho. Bem pequenininho, que minha mãe tinha deixado para mim. Alguns meses atrás, ela já tinha colocado o bilhetinho, fazia tempo, e eu não tinha visto. Eu vi na hora certa. E o bilhetinho tinha escrito assim: Thalita, faça a obra somente e olhe somente para o alto. Eu te amo. Às vezes, tudo que a gente vai precisar é de alguém para dizer assim: olhe somente para Jesus e permaneça. Olhe somente para o alto e não desista. Somente permaneça. Deus está nos chamando para permanecer. Mas não é permanecer de qualquer forma. É permanecer com força, com contentamento. A história conta que ela disse assim: Deus, me conceda graça de não me preocupar com o que me falta, mas de estar atenta ao que eu posso fazer para ajudar as outras pessoas. Ou seja, permanecer da maneira certa. Permanecer com contentamento. Permanecer entendendo que em meio a dores e aflições, a gente precisa continuar caminhando. O maior sinal de alguém que vive uma vida de oração é alguém que no meio do seu sofrimento pessoal coloca a sua dor no bolso e continua. E nós precisamos aprender isso. Tem momentos que nós vamos precisar dizer: Senhor, eu vou permanecer. Eu vou me ajoelhar. E quando eu não tiver palavras, eu tenho lágrimas. E quando eu não tiver lágrimas, eu posso somente me aproximar do Senhor. E o Senhor vai entender o que eu preciso. Eu amo a história da mulher encurvada. Ela não falou nada. Ela não estava rendida, ela estava realmente encurvada a falsos deuses. Mas Deus fez de uma mulher encurvada uma mulher rendida, mesmo que ela não tenha falado nada, porque Ele entendeu aquilo que ela precisava. Eu amo que nós temos um Deus que escuta a nossa voz quando temos palavras. Recolhe nossas lágrimas quando temos lágrimas, mas escuta o nosso silêncio quando nenhuma palavra é capaz de sair da nossa boca. Nós temos um Deus que nos conhece. Nós temos um Deus que nos ouve. O que a gente precisa? Somente se aproximar. A gente precisa estar ali, entregar a nossa vida em oração, em devoção ao Senhor. Sabe, há momentos que nós não precisamos nem de uma resposta de Deus. Há momentos que a gente só precisa de Deus. Não é? Em momentos de dor e de aflição, a gente, Deus, não precisa nem de uma resposta. Eu só preciso do Senhor aqui. Mais uma vez, me dando forças para aguentar mais uma vez. Sabe por quê, gente? Porque nós precisamos permanecer mesmo quando a vida é dura. E vamos falar a verdade, nem sempre as coisas serão fáceis. A Bíblia diz em Lucas capítulo 22, versículo 44, um momento de Jesus em que o texto diz: estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente. E o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Eu amo saber que mesmo quando nós experimentamos dores inimagináveis, a gente pode olhar para Jesus e dizer: Ele experimentou uma dor mais aguda ainda. Ele se identifica com a minha dor. Ele conhece o que eu estou passando. Porque o texto diz que ele agonizou de tal maneira que o seu suor se transformou em sangue. E Lucas, o médico, registra isso como um fenômeno raro que aconteceu com Jesus. Sabe, nós podemos olhar para Cristo e entender: Deus conhece as nossas dores. Mesmo quando as coisas não estão fáceis, mesmo quando a situação é difícil, mesmo quando o diagnóstico é o pior possível, a gente pode se derramar ao Senhor em oração. Esses dias eu fui ministrar numa igreja antes de vir para cá e uma seguidora veio falar comigo e ela veio me abraçar. E eu acho que na cabeça dela, ela achou que ela ia encontrar consolo em mim. Mas quem encontrou consolo foi eu. Eu que precisei abraçar aquela mulher. Eu que precisei ser renovada com a história dela. Porque em 1 ano, ela perdeu o marido e os 2 filhos. De maneira trágica. De maneira tão horrenda que não vale nem a pena contar. E aquela mulher estava ali me abraçando e eu pensei: meu Deus,
O que eu não posso fazer por ela, o Senhor pode fazer. E eu orei por ela. E eu disse assim: Senhor, o abraço na alma que essa mulher precisa, o Senhor pode dar. O consolo que só o Senhor tem, faça isso agora. Eu amo que Deus é aquele Pai que está conosco em toda e qualquer circunstância. A Bíblia diz no Salmo 141, versículo 2, seja minha oração como um incenso diante de ti, e o levantar das minhas mãos como uma oferta da tarde. Deus poderia ter escolhido qualquer outra coisa para ser uma fragrância no céu. Deus poderia ter escolhido o nosso serviço, o nosso trabalho, o nosso voluntariado na casa do Senhor. Deus poderia ter escolhido o nosso dízimo, mas a Bíblia diz que Ele escolheu a nossa oração como uma fragrância no céu. Nós precisamos nos achegarmos diante de Deus em oração, em rendição, em permanência, entendendo que Ele nos ouve em toda e qualquer circunstância. Você pode ficar em pé no seu lugar. Eu li um texto em um livro que eu gostaria de terminar essa mensagem lendo ele para você. Eu me vi nesse pequeno parágrafo e eu acredito que você em algum momento vai se ver nele também. A autora disse assim: a verdade é que há dias em que, de acordo com que há gratidão em meus lábios, em outros eu tenho uma sensação avassaladora de que preciso da presença de Cristo para enfrentar o que me espera. Há manhãs em que eu me acordo simplesmente apaixonada por Jesus. E há outras em que seu nome em meus lábios é um grito por sua presença. Meus dias, como os seus também, são diferentes. Mas a constante em minha vida é que não importa qual seja o meu grito, ele se dirige a Jesus. Isso é oração. Às vezes, me coloco de joelhos em reverência. Às vezes, fico de pé com os braços levantados para o céu em louvor e adoração. Há dias em que nos prostramos com o rosto no tapete, com lágrimas escorrendo pelo rosto. E há dias que dançamos na chuva, dizendo para Deus o quanto nós o amamos. Orar é estar com Cristo, é estar alinhado com as coisas que são importantes para Ele. É lutar nas esferas espirituais pelos membros da nossa família e pelos nossos amigos. E é descansar em sua presença. Talvez você chegou até aqui e você desistiu de ter uma vida de oração. Porque você pensa: eu já tentei tanto. Mas sabe, o meu convite para mim e para você hoje é: tente mais uma vez. Se esforce mais uma vez. Faça disso uma disciplina. E não se esqueça dos pilares que regem nossa oração: reconhecimento, rendição e permanência. Não desista. Nós temos um Deus que nos escuta. Eu queria que aí onde você está, que você feche seus olhos e comece a orar no seu lugar. Oração é algo tão simples, a gente que complica tudo. A gente pode chegar diante de Deus e dizer: Deus, eu não tenho nenhuma palavra que eu possa falar, mas o Senhor conhece o meu coração. O Senhor sabe a dor que eu estou enfrentando. Ou o Senhor sabe a gratidão que está agora no meu coração pela alegria que eu estou vivendo. Às vezes a gente acha que tem que chegar diante de Deus em oração só em momentos de dor, mas muito pelo contrário. Em momentos de alegria, nós precisamos chegar diante dele mesmo e dizer: Senhor, obrigada, eu estou feliz, a minha alma exulta no Senhor. Porque eu reconheço que o Senhor pode todas as coisas. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Nada é pequeno demais para o Senhor. Nada é grande demais para o Senhor. Meus sonhos não são pequenos para Deus. Meus problemas não são grandes para Deus. Deus é um Pai que se importa comigo. E enquanto a gente canta essa canção, eu quero que você comece a falar. Eu quero que você comece a falar com o Espírito Santo. Eu quero que você abra seu coração. Eu quero que você diga: Espírito Santo, nós estamos aqui essa noite. Se você quiser, se ajoelhe aí no seu lugar, se sente, se deite, se jogue no chão. Mas esse é um momento seu com o Senhor. Esse é um momento de entrega. Esse é um momento de dizer: Espírito Santo, eu estou aqui. Eu quero falar contigo. Olha, eu estou passando por isso. Essa é a minha dor. Me perdoa porque eu não tenho conseguido falar. Mas hoje eu quero expressar. Hoje eu quero entregar as minhas lágrimas como oração. Aí no seu lugar, deixe a presença do Senhor invadi-lo.
Oi, eu estou muito feliz que você tenha chegado até aqui. Obrigada por assistir até o fim essa mensagem. Eu espero que ela tenha sido uma bênção na sua vida. Eu tenho mais um convite para você. Compartilhe essa palavra com outras pessoas e que ela também seja vida e encorajamento para outras pessoas. E não se esqueça, eu vou deixar aqui nessa tela mais 2 indicações de mensagens para você assistir. Tenho certeza que continuar aprendendo vai te ajudar a chegar no propósito de Deus para a sua vida. Um grande beijo no seu coração e Deus abençoe.